Meus irmãos e amigos, continuamos aqui juntos mais uma vez para mais um estudo da palavra dele. Nós falamos na mensagem anterior, vocês devem estar lembrados que nós falamos sobre a finalidade das obras, glorificar o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Porém, nesta mensagem queremos falar sobre a fonte, de onde vêm as obras boas, como praticar boas obras. Nós somos instituídos disto, segundo a palavra do Senhor. Então, já aprendemos em mensagens e estudos anteriores que o nosso coração é um centro reprodutor de obras más. Nós, em nós mesmos, não somos bons. Portanto, de onde vêm as obras boas? Como produzir boas obras se somos maus? O próprio Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 12. Deve estar lembrado do texto que foi lido, quando ele julgou os fariseus, dizendo: raça de víboras, como podeis vós produzir boas coisas sendo maus? Então, de onde virá as obras boas? Como eu posso praticar boas obras sendo maus ou sendo mau? Bem, a Bíblia Sagrada tem resposta para tudo isso. Nós vamos ver as respostas a essas indagações dentro do estudo de hoje que estamos aqui apresentando. Você que tem o desejo de honrar a Deus, de glorificar a Deus através das suas obras, mas em si mesmo sente que não tem condição e, na verdade, não deve ter, não deve encontrar-se capaz de fazer isto, porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos destituídos de praticar boas obras. Em nós não existe a capacidade para as boas obras. Portanto, de onde vem essa capacidade? De onde receberemos essa capacidade? Ou onde buscaremos e acharemos esta capacidade de praticar boas obras a fim de glorificar a Deus na pessoa de Jesus através delas? Bens, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a graça para aquilo que vamos ouvir, a fim de que possamos entender este assunto que é muito importante para as nossas vidas durante o tempo aqui neste mundo. Oremos. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para mais um estudo da Tua Palavra. Reconhecemos, Deus, que somos incapazes de compreender a Tua Palavra a não ser pela intervenção, a iluminação e a interpretação do Espírito Santo. Por isso, Pai, pedimos que neste momento o Espírito do Senhor esteja revelando para nós, através da palavra escrita, lida neste momento, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, as pessoas que me acompanham, que me assistem, inclusive neste momento. Sejam ricamente abençoadas, que os seus corações sejam abertos, suas mentes sejam iluminadas e que juntos aqui, ó Deus, venhamos buscar do Senhor a capacitação para as boas obras, a fim de que estejamos glorificando e exaltando o Teu nome. Eu oro agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, o primeiro texto de hoje que eu quero mostrar a fonte das boas obras, a capacitação para as boas obras, é um texto muito claro que está no livro de Tiago, no capítulo 1, o apóstolo Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu uma epístola e ele disse no capítulo 1, versículo 16 e 17, veja as palavras dele. Verso 16, não erreis, meus amados irmãos. Observa que ele começa fazendo um apelo, ele começa fazendo uma apelação para o nosso coração. Não erreis, porque o vocábulo aqui, erreis, ele está fazendo alusão ao pecado, porque a palavra pecado na teologia quer dizer errar o alvo. Portanto, se você busca glorificar a Deus, exaltar a Deus, servir a Deus através das suas boas obras, não deve errar, não deve praticar boas obras advindas de fontes erradas. Ele disse, meus queridos irmãos, não vos erreis.
é o verso 16, não vos erreis. Agora o versículo 17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele termina o verso 17, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não erreis. Todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, em quem não há mudança. Portanto, a fonte das boas obras é Deus. Deus é a única e exclusiva fonte de boas obras. Vejamos agora outro texto interessante nesse sentido, que é Filipenses no capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos, aos cristãos ali da igreja, e ele chama a atenção dos irmãos, dizendo o seguinte, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Os textos são muito claros. Deus como a fonte das boas obras. Jesus é aquele que aperfeiçoa-nos para as boas obras, que nos fez adaptáveis, que nos fez preparados para as boas obras. E Paulo aqui aos Filipenses diz que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Deus começou em nós a boa obra. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, Deus nos criou. Ele nos formou com as suas próprias mãos. E aprendemos em Gênesis capítulo 1 que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Portanto, ele está dizendo que nós somos criados, adaptados para as boas obras, porém a fonte das boas obras é o próprio Deus que nos criou. Vamos ver um outro texto lindo que está aqui, que foi escrito também aliás, eu quero ler ainda Filipenses capítulo 2, antes de ir para Hebreus, eu quero ler Filipenses capítulo 2, nós temos 2 versículos, 3 aliás, que são maravilhosos nesse sentido, para nos ensinar. Capítulo 2 de Filipenses, os versos 13, 14 e 15. Porque Deus é o que opera em vocês, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Observa que nós somos criados por Deus para as boas obras, e agora ele diz que ele é a fonte das boas obras, ele começou em nós a boa obra e ele vai aperfeiçoar até o último dia, e agora Paulo chama a atenção os filipenses, dizendo que Deus é o que opera em nós, é o que trabalha em nós, efetuando tanto o querer como o realizar essas obras. Versículo 14, ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Observa que a ideia de Deus criar em nós a capacidade para as boas obras sempre é mostrando ele como a fonte das boas obras, mostrando ele como o reprodutor de boas obras em nós. Portanto, Deus é a fonte das boas obras. Fora de Deus não existe nenhuma, acredite, nenhuma obra que possa glorificar a Deus na pessoa de Jesus. Ainda nós temos Hebreus capítulo 13. Olha que texto lindo esse aqui que escreveu o escritor dessa epístola endereçada aos Hebreus. Capítulo 13, versos 20 e 21, ele diz o seguinte, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas,
vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vocês o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O texto é muito lindo, é muito bonito, mostrando Deus como a fonte das obras, aquele que em Jesus ele realiza por nós atos maravilhosos, atos dignos de louvor a Deus, nunca para nós, sempre para Deus. Eu faço questão de repetir o versículo 21 mais uma vez, porque é muito bonito. Ele diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Observa que é Deus quem gera em nós a capacidade de fazer algo que glorifica a Deus. As nossas obras são como trapo de imundícia, disse o profeta Isaías. Diante de Deus, as nossas obras não valem absolutamente nada, mas as obras que vêm de Deus, as obras que vêm por uma ação de Deus na nossa vida, estas sim glorificam a Ele. Portanto, é Ele quem coloca em nós e nos dá essa capacidade. Eu vou repetir o versículo. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável, o que perante ele é agradável a Jesus Cristo. Toda obra que agrada a Deus é feita por Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Ele é a fonte, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Mostra que ele é a fonte das obras, com a finalidade de glorificar a si mesmo. Toda honra, toda glória está em torno de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e nós somos apenas vasos usados por Ele para a realização dessas boas obras neste mundo. Finalmente, eu quero ler João capítulo 15, nas palavras do próprio Jesus, o Evangelho segundo João, capítulo 15, olha o que disse o próprio Jesus Cristo quando diz respeito à nossa vida de praticidade de boas obras, sendo Ele a fonte, sendo Jesus a fonte. O capítulo 15, versículo 5, ele disse o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu querido irmão, precisamos entender, ou entendermos que Jesus, sendo a videira, a árvore, o caule, por assim dizer, nós somos os galhos que estamos enxertados nesta madeira, nessa videira. Jesus Cristo aqui está usando uma parábola, uma comparação para mostrar para nós que ele é o reprodutor, todo galho que está nele, esse vai dar muito fruto. Corta o galho de uma árvore e você vai ver que este galho se seca. Jamais ele vai produzir fruto se ele não estiver ligado à videira. Jesus está mostrando também para nós que se nós não estivermos ligados à videira, que é o próprio Jesus, não podemos dar bons frutos. As nossas obras serão obras de madeira, de feno, de palha, cujas obras serão queimadas diante do tribunal de Cristo. Ele mostrou com muita clareza: eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai está cuidando dessa videira que sou eu. Portanto, a seiva que é produzida pelo caule, trazida da terra através das raízes, é que faz a produção de frutos dos galhos que estão ligados a essa videira. Portanto, fica evidenciado de que ou a gente está em Cristo Jesus, está em Deus na pessoa de Jesus, ou jamais nós teremos a capacidade por conta própria de produzir obras que façam a vontade de Deus, que glorifique o seu nome, que resplandeça neste mundo em glória do nome dele. Efésios capítulo 2, ele disse que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, no verso 10.
Observa que, mais uma vez, fomos criados, adaptados por Deus como ferramentas para produzir boas obras, mas é necessário que sejamos criados em Cristo Jesus. Paulo disse isso escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fica muito claro que uma pessoa que não esteja em Cristo, centrada em Cristo, vivendo para Cristo, vivendo por Cristo, respirando por Cristo, se movimentando por Cristo, é impossível que essa pessoa pratique as boas obras que glorifique a Deus. É necessário que nos apresentemos como instrumentos dele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: se alguém se purifica dessas más obras, será então um vaso útil para realizar boas obras. Deus nos abençoe, que Deus nos faça preparados nesse momento, especialmente nesse tempo difícil, para a grande produção de boas obras, que Deus seja honrado, Deus seja glorificado através das nossas boas obras. Até a próxima mensagem e estudo, se o Senhor nos permitir.